Olá, ouvintes! Vai começar o podcast Conexão História, podcast feito e criado por alunos do segundo ano da Escola Crescimento, em São Luís do Maranhão, com o objetivo de discutir sobre o assunto terrorismo para a prova processual de humanas. Os responsáveis pelo podcast são Bianca Moreira, Christopher Braide, Gabriel Goldar, Calil Macedo e Maria Júlia Torres. Bom, fiquem com o podcast. Bom dia, boa tarde ou boa noite a todos os ouvintes do podcast Conexão História. Eu sou a apresentadora Bianca Moreira. E eu sou a apresentadora Maria Júlia Torres. E nesse podcast iremos falar sobre uma temática considerada atual e com uma incrível conexão com a história e com as temáticas globais. É sim, Maria Júlia. Além disso, nós temos dois convidados de honra aqui conosco nessa primeira edição do podcast. Eles são do segundo ano da Escola Crescimento, aqui mesmo de São Luís do Maranhão, e vão comentar um pouco, junto com nós, sobre a temática escolhida. Por favor, se apresentem. Olá, meu nome é Gabriel Goldar, sou estudante da Escola Crescimento e estou aqui para discutir sobre esse assunto de hoje. Bom dia, sou Calil Macedo, também aluno do segundo ano do Crescimento, e estou aqui também para falar sobre o assunto do dia. Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. Bianca, Fala, Maria Júlia. você se lembra da explosão após o show da Ariana Grande em Manchester, no Reino Unido? Cara, me lembro. Foi muito pesado, todo mundo ficou muito... Nossa, que situação estranha. Sim. Você se lembra daqueles ataques terroristas que tiveram agora no começo da Nova Zelândia? Sim, lembro exatamente e eu lembro como foi pesada essa situação. Pois é, ainda teve agora que o Bolsonaro, né, falou sobre as manifestações do Chile, que são atos de terrorismo. Mas as manifestações do Chile? Pois é, estranho, né? Pois é, mas todas essas reportagens, elas estão relacionadas com o nosso assunto que a gente vai discutir, que é exatamente o terrorismo. Exatamente, esse que é o nosso foco principal. O que vocês acham, convidados, sobre as situações abordadas pelas pesquisas? Bom, primeiramente eu acho que antes de começarmos a discussão e começarmos a opinar, nós precisamos saber principalmente quais são os conceitos básicos, né? Primeiramente, o que é terrorismo? O que você acha que é terrorismo, Godan? Bom, eu acho que terrorismo é parte de uma ideia de um grupo organizado, uma ideia muitas vezes de extremistas que utilizam de violência e outros meios para tentar passar algum tipo de ideologia ou alcançar algum tipo de objetivo. Eu tenho aqui o conceito de terrorismo e está escrito assim: são atos violentos cometidos por pessoas ou grupos a fim de causar medos e danos materiais a um estado ou uma população. Então a gente consegue perceber que nessas reportagens também, esses grupos, eles realmente são fora do estado. E eles fazem isso para exatamente ajudar a população, como foi no ataque das mesquitas na Nova Zelândia. Mas vocês acham que isso não poderia ter alguma fundamentação religiosa em relação a isso? Depende se parte da ideia do grupo e etc. E se a ideia do grupo se baseia em um fundamento religioso, então com certeza assim, eles podem carregar, fazer um ataque em nome da religião deles. Sim. Até porque o terrorista, como um conceito, diz ser um indivíduo que ameaça outros indivíduos que não compartilham da mesma visão de mundo que eles. Ou seja, a religião e as outras questões desse tipo são exatamente a diferença de visão de mundo que faça com que eles ataquem o Estado. E nessa explosão que teve aí no show da Ariana Grande, que foi em Manchester, na Inglaterra, acho que ela teve, além dessa situação, ela teve mais uma questão de, talvez, repulsamento em relação aos países europeus, ou sei lá, outros países também. E é justamente nessa questão de repulsa a outros tipos de grupos que surgiu o atentado nas mesquitas da Nova Zelândia. Tu percebe que o terrorista que cometeu esse ato, ele tinha uma aversão a esse grupo porque ele acreditava que o grupo estava cometendo uma espécie de genocídio branco, legal inclusive, que o governo estava permitindo essa etnia entrar no país dele e ele não concordou. Pois é. E além de tudo isso, a gente vê que também lá no Oriente Médio, que é como se fosse o centro do terrorismo, todo mundo, quando fala essa palavra terrorismo, já coloca a imagem do muçulmano lá, cheio de bombas ao redor dele. Mesmo daqueles desenhos de charge, né? Como crítica, exatamente. Sim. Aqueles lá de Paris também, que realmente Sim. Teve uma coisa bem pesada durante essa imagem, sim, estereótipo. Sim, foi. Ainda além disso, ainda tem a questão, né, convidados do Afeganistão, que os Estados Unidos, eles deram armas para Al-Qaeda e outras
entidade dessa aí. É engraçado tu ver esse suporte, digamos assim, dos Estados Unidos, com a visão do mundo ocidental sobre o terrorista, é justamente essa, de etnia árabe e etc, vem todos esses preconceitos. Mas tu percebe que os Estados Unidos ele também está metido nessa questão. Ele também está participando das guerras, tem muita controvérsia sobre a participação das guerras na Síria, na guerra da Síria, por exemplo. E tu percebe que eles estão sempre tentando fazer essa propaganda, condicionar a imagem do terrorista para ser justamente essa, do árabe, etc. Exatamente. Os Estados Unidos mesmo tem esse papel de espalhar essa propaganda, né? Sim, até na Segunda Guerra Mundial, quando eles criaram o Capitão América, eles estavam tentando assim, botar eles como os bonzinhos da história. Então tu percebe que nesse contexto histórico eles estão sempre tentando se botar como os bonzinhos da história, mas na realidade é uma área assim muito cinza, porque eles também cometem crimes de guerra, eles também assassinam civis, infelizmente, quando eles estão no território, e é uma questão muito complexa. Aí a gente vê que, além disso, tem outros casos de terrorismo. Não é só por parte dessa visão árabe que os Estados Unidos até mesmo colocou na gente, e que eles não são também os bonzinhos. Voltando aqui o assunto pro começo do podcast, onde a gente falou sobre as 3 reportagens, dentre uma delas a gente falava sobre uma onde Bolsonaro, presidente da República, se manifestou, né, falou que as manifestações do Chile são atos de terrorismo. Porém, eu não sei se isso se aplica a um ato de terrorismo. O que vocês acham do Chile? Eu acho que realmente não é. Eu acho que os chilenos estão realmente lá tentando mais manifestar, a população manifestar sobre os seus direitos, não o terrorismo em si. Eu acho que depende. Aí que a definição de terrorismo ela fica turva, porque Nelson Mandela era um terrorista, por exemplo. Então, se a gente for levar pelo conceito, assim, eu não sei agora se pela Constituição do Chile eles são considerados terroristas. Mas aí, nesse ponto justamente que a gente vê que, assim, o conceito de terrorista, ele é muito maleável. Entendi. Porque tu pode considerar esse povo que tá fazendo essa revolta no Chile como terroristas. Mas você não acha que, assim, no conceito de terrorista, carregar um nome de um intolerante, não descartar algumas revoltas do Chile, por exemplo, isso faria deles intolerantes? Não digo que eles são intolerantes, eu só estou explicitando como o conceito ele é maleável, porque não necessariamente eles são assim as pessoas mais por eles se encaixarem nessa definição de terrorista. E aí que tá, eu acho que também é uma forma do governo conseguir reprimir assim esse povo que está fazendo essas revoltas, porque no Brasil também, na ditadura militar, quando o povo se opunhava ao governo, eles chamavam eles de terroristas, eles chamavam eles de caças, terroristas, etc. Então é um conceito muito maleável, assim, muito brando. É verdade, eu acho que essa relação do conceito, ela bate muito na porta em relação ao que você falou dos Estados Unidos. Sim. Que os Estados Unidos, ele meio que deu essa imagem pra gente do terrorista ser árabe. Má, exatamente, ser uma pessoa má árabe que quer destruir o Estado. Mas, por exemplo, nesse exemplo do Nelson Mandela, ele realmente estava contra o Estado. Mas ele acho que não estava querendo terrorizar a população de uma forma ou de outra. Ele estava contra o Estado e logo ele pode ser caracterizado como um terrorista, mas isso não significa que ele é uma pessoa má, né? E mais uma coisa, vocês acham que, depois de tudo isso, vocês acham que existe uma proposta para meio que deixar de ter essa imagem mais horrível, nossa, do terrorista, ou, por exemplo, até acabar mesmo com essa violência do terrorismo que a gente vê na Nova Zelândia, que a gente viu na Nova Zelândia e em Manchester, no show da Ariana Grande? Eu acho que a gente não tem que acabar com a nossa visão de que o terrorista é uma pessoa má, até porque existem terroristas que não são pessoas boas, obviamente, como os que fizeram um atentado no show da Ariana Grande, como o cara que fez o atentado na Nova Zelândia. Eles são intolerantes, sim. Então acho que o ponto não é acabar com essa visão de que eles são mais, mas acabar com a visão imposta, assim, a nossa visão ocidental de que o terrorista ele vem de uma etnia árabe e etc.
Bom, convidados, depois de toda essa discussão, já acabamos de vez com a nossa primeira edição do Conexão História. Muito obrigada a todos os ouvintes e aos convidados. Obrigada, Gudá. Obrigada, Calil. Obrigado a vocês pela oportunidade. Obrigado mesmo por estar aqui. E é isso, muito obrigada a todos os ouvintes. E um bom dia, boa tarde ou boa noite a todos. Tchau, pessoal.